Queridos, nós estamos gratos ao Senhor por nos reunirmos mais uma vez como família de Deus nessa hora para adorarmos ao Senhor juntos através do culto que vamos prestar a Ele nessa hora. Mas para isso nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor e vamos rogar a Ele para que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Cuida, Senhor Deus, de cada família que está assistindo esse culto, de cada, Senhor Deus, servo, serva do Senhor, aqueles, ó Deus, que não Te conhecem, mas que também estão assistindo esse vídeo. Senhor, alcance-os em Teu nome, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, prestar um louvor que seja agradável ao Senhor. Recebe o nosso culto, que ora vamos prestar. Recebe, Senhor, a expressão da gratidão do nosso coração a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de Hebreus 11, o versículo 1 e o versículo 27, e depois Hebreus 12, 1 e 2. Vai estar aí na sua ordem de culto, você acompanhe, por gentileza, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E nós vamos agradecer ao Senhor, porque podemos crer nesse Deus do impossível, podemos crer em tantos milagres que Deus tem operado na nossa vida. E eu tenho certeza que eu e você temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, e nós vamos cantar a canção Graças Dou nesse momento. Graças dou.
graças a esse Deus. Nós vamos orar agora nesse momento, colocando as nossas vidas diante do seu altar, e nós vamos orar por algumas causas específicas nessa hora. Reúna a sua família aí nesse instante e ore ao Senhor. Nós vamos estar orando pelas famílias e pela liderança de nossa igreja. Precisamos estar orando pelo pastor Gerson, sua família, orando por cada ministro da igreja e sua respectiva família. Oremos também pelas famílias que se encontram enlutadas por conta da Covid-19. Nós estamos enfrentando dias muito difíceis, nos quais famílias estão perdendo seus entes queridos por conta dessa doença. E nós queremos estar orando também nesse momento por essas famílias. Nós vamos estar orando pelos enfermos de nossa igreja. Há tantos irmãos nossos que se encontram enfermos e que muitas vezes nós não podemos agora ir até eles, mas podemos orar, podemos dobrar os nossos joelhos por essas vidas. Ore pelos grupos, pelos departamentos da igreja, pelas programações que a igreja tem ainda no decorrer desse ano. Oremos para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cumprirmos com todas as nossas programações, com tudo aquilo que temos colocado diante dele para realizar. E que nós possamos, como igreja, vestir a camisa da nossa igreja e entender que somos parte desse processo, de todo esse movimento que Deus está fazendo no meio do seu povo, e nós, como igreja, precisamos fazer também. Então nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você orasse com a sua família, para que em nome de Jesus o Senhor esteja trabalhando nessas causas, e logo após a oração nós vamos estar adorando ao Senhor com uma canção. Então ore aí nesse momento com a sua família, e logo após nós estaremos adorando ao Senhor com uma canção. Nós vamos adorar ao Senhor agora com a canção do hino 245 do nosso cantor cristão, Cristo vai passar. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheios de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, hoje vem experimentá-lo. Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses pois de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando.
Nós vamos estar agora ouvindo a palavra do Senhor através da nossa irmã Viviane, nossa diaconisa, que é a nossa líder da MCM, vai nos trazer o recado de Deus nessa hora. Logo após a mensagem, nós estaremos assim dando por encerrado o culto desse dia, que você possa, junto com a sua família, orar ao Senhor aí ao final desse culto, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Que Deus assim te abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Vamos celebrar juntos a Deus nesta noite. Não sei o horário que você escolheu para cultuar neste dia, não sei se manhã, tarde, noite, mas que você esteja tendo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite na presença do Senhor. Celebrar aquele que se deu por nós na cruz é nossa tarefa agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre a instituição da Páscoa, ali em Êxodo. Ela foi determinada pelo próprio Deus, através de Moisés e Arão, que seria um memorial, que deveria ser celebrado com solenidade ao Senhor perpetuamente. Comprovamos isto no versículo 1 deste mesmo capítulo. Diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. E no versículo 3, ainda diz: Falai a toda a congregação. Então nós vemos que realmente foi o próprio Deus quem passou esta mensagem para Moisés e para Arão, para que eles pudessem então falar a toda a congregação. E nos versos seguintes, o Senhor Deus vai dizendo a maneira como cada família de Israel deveria proceder, para que quando a 10ª praga viesse sobre o Egito, o povo de Israel estivesse protegido e avisado, ou seja, consciente de tudo o que aconteceria naquela noite, à meia-noite. Um acontecimento que marcaria uma história de toda a humanidade, para sempre, e marcou o início da nação de Israel e sua libertação da escravidão. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor prepara o seu povo para a partida, ele também endurece o coração de Faraó, mas dentro de um propósito. No capítulo 11, no verso 9, o Senhor disse a Moisés que Faraó não os ouviria. Por quê? Porque as maravilhas de Deus deveriam se multiplicar na terra do Egito. Olha que coisa interessante, não é? Quem tinha que ver as maravilhas de Deus não seria o povo de Israel? Não. O povo de Israel viveu. Ele não só viu, mas ele viveu as maravilhas que Deus fez naquela noite, mesmo estando em terra de povo pagão. Mas todo o Egito, ele foi testemunha ocular de tudo o que Deus fez pelo seu povo. O inimigo como espectador de tudo o que Deus faz pelos seus filhos. Naquela noite morreram muitos inocentes, para que houvesse a libertação de uma nação. Isso me faz pensar em outro memorial, o qual também nós hoje celebramos, inclusive chamamos de Páscoa, como a ressurreição de Jesus. Mas Jesus celebrou a última Páscoa.
O sacrifício vicário de Jesus também foi um marco histórico na humanidade. Cristo morreu, rejeitado por sua própria nação. Nação esta que Deus, além de ter livrado do cativeiro lá do Egito, através da morte de inocentes, agora livra do cativeiro do pecado, da morte espiritual eterna, através da morte de um inocente. Só que agora é o seu próprio Filho, levantado na cruz, atraindo todos os homens a si mesmo para a salvação eterna. E antes mesmo que ele fosse preso e morto, ele celebrou também uma ceia, como um memorial solene, que deveria ser perpetuado. Isto está registrado nos evangelhos de Mateus, no capítulo 26, dos versos 26 até o 30, também no evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 22 até o 26, e também em Lucas 22, do 19 até o 23. O próprio Jesus diz assim: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este acontecimento também é um memorial e que nós devemos celebrar até os dias de hoje e também ensinar às próximas gerações. Não celebramos mais a Páscoa, não precisamos mais matar nenhum inocente para expiar nossos pecados. Basta que aceitemos o sacrifício de Jesus para alcançarmos a salvação. Celebramos agora a ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Devemos sim celebrar a este Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. Independentemente de onde você estiver, meu irmão e minha irmã, o Senhor fará maravilhas que alcançarão você e sua família. E eu quero também com você conversar a respeito de algumas lições que nós podemos tirar desses dois grandes eventos, desses dois grandes memoriais. A primeira lição que eu quero compartilhar é que devemos celebrar a Cristo solenemente, mas com prontidão. Deus está falando ao povo que à meia-noite ele vai passar. Olha só, devemos estar prontos, aguardando a passagem do nosso Salvador. Escute bem, a segunda vinda de Jesus será uma surpresa, mas não se preocupe, porque o Senhor, ele faz distinção entre seu povo e o povo pagão. Quem faz parte do povo do Senhor tem um diferencial. Tem o sangue dele marcado nos umbrais da sua porta. Esteja pronto. A segunda lição que eu quero também dividir com você é que devemos celebrar a Cristo solenemente com preparação. E isso é muito importante. As instruções para escapar do juízo da morte envolvem sacrifícios de inocentes. Sangue foi derramado para assinalar a proteção divina. A preparação adequada, ela deve ser importante, porque o evento é um evento importante. O sangue do inocente foi derramado. Como deve ser essa preparação? Nós aprendemos nos dois textos, tanto de Êxodo e um outro também que nós encontramos em Efésios, fala sobre uma armadura, fala sobre um determinado posicionamento que você precisa ter e alguns detalhes que você não pode esquecer. Lombos cingidos. Os nossos lombos precisam estar cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, como está escrito lá em Efésios. Nós temos que nos vestir dessa couraça de justiça. Os nossos pés, eles precisam estar calçados, eles precisam estar com as sandálias. E que sandálias são essas? Preparação do Evangelho da Paz. O cajado na mão é o escudo da fé no braço.
prontos para sair apressadamente. Você não pode esquecer do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A família precisa estar pronta para celebrar e se encontrar com o Salvador. Não é de qualquer maneira que nós devemos nos apresentar ao nosso Salvador. O momento é solene, mas é também de batalha espiritual. E a terceira lição que nós também aprendemos é que devemos celebrar a Cristo solenemente com convicção. Devemos ser determinados e sabermos que temos um alvo, uma direção. Não estamos sós e nem perdidos. Se qualquer outra coisa que não seja Deus for mais importante em sua vida, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que você tem um sério problema quanto à direção. Deus tem compromisso com a sua palavra e Ele espera que eu e você também tenhamos compromisso com Ele. Ele disse em Êxodo 11, versículo 4, acerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Essas foram as palavras do Senhor. Observem a repetição desse termo, passarei, passará, passou, em alguns outros versículos, no próprio livro de Êxodo, no capítulo 12, os versículos 12 e 13 repetem esse termo dizendo passarei. Ainda no capítulo 12, no verso 23, nós encontramos o termo passará. No verso 27, a gente encontra o termo já no passado, dizendo ele passou. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas, porque este é o significado da palavra Páscoa. Você precisa ter convicção. Jesus disse, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Celebremos com convicção. Tanto o Senhor tinha convicção lá em Êxodo que passaria ali por cima daquelas casas no horário em que ele havia marcado, e também o próprio Jesus, com muita convicção, disse que aquele elemento, o pão e o vinho, simbolizariam o seu próprio corpo, porque ele tinha certeza que ele seria morto e ele ressuscitaria, para que hoje nós pudéssemos alcançar essa liberdade, essa salvação. Com certeza, Deus deseja salvar a nossa família. Celebremos a Ele com convicção. Quando nossos filhos nos perguntarem sobre a nossa experiência de libertação, precisamos ter em nossa mente os grandes feitos do Senhor por nós, testemunhar e adorá-lo. Vamos celebrar aquele que se deu por nós na cruz? É nossa tarefa hoje. Eu quero animar você a continuar pregando o Evangelho, a orar para que mais pessoas sejam alcançadas pelo sangue do Cordeiro, a confiar na volta de Jesus quando a meia-noite do Senhor chegar. Você esteja preparado para não ser pego de surpresa. Somente em Jesus há salvação. Não há outro caminho, não há outra verdade. Então, vamos celebrar ao nosso Deus. Amém? Eu vou orar com você para que nós possamos terminar este momento de culto, de oração de quarta-feira. Hoje foi um culto promovido pela MCM e quero dizer a todas vocês, né, que estão assistindo, a todos vocês, que nós temos orado em todo momento por todos aqueles que estão enfermos também, aqueles que algum familiar foi acometido pelo Covid. Nós tivemos várias notícias de pessoas conhecidas que estiveram internadas e hoje, graças a Deus, já estão nas suas casas, né, e podem agradecer ao Senhor por essa cura. E nós vamos continuar orando para que o Senhor continue nos livrando e nos restaurando e trazendo
também o refrigério para aquelas famílias enlutadas, aqueles que perderam algum familiar que hoje tem sofrido a dor da perda. Que o Espírito Santo de Deus possa consolar e confortar esses corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós clamamos o teu sangue para que venha sobre a tua igreja, para que esteja guardando, Senhor, cada filho teu, cada filha tua, que tem dobrado os seus joelhos todos os dias, que tem clamado pela sua família. Nós pedimos também por aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, aqueles que perderam, Senhor, o seu emprego, que em nome de Jesus o Senhor venha abrir novas portas, venha dar novas ideias, Senhor, de novos negócios, para que os seus filhos possam novamente respirar, novamente voltar ao trabalho, seja um outro emprego, não sei, mas que o Senhor esteja providenciando a saída para cada um dos teus servos, Pai. Abençoe, Senhor, toda a humanidade que tem passado por esses momentos difíceis. Nós temos vivido esse isolamento social, que o Senhor também esteja curando as enfermidades da alma, as enfermidades do espírito, Senhor, da mente, as pessoas que têm estado perturbadas por causa dessa situação de isolamento. Nós sabemos que nem todas as pessoas suportam viver esses momentos de confinamento, mas nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo, que pode transformar e libertar as nossas vidas e transformar todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.